Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou a pastora Renata Caruso, da cidade de Jaboticabal, da Igreja Missão Ictus. Eu gostaria de contar aqui para você um testemunho da minha vida. Algo que Deus fez comigo. Logo quando eu nasci com um problema muito grave no coração e eu sou a caçula de 7 na minha casa, né? E logo que eu nasci, minha mãe logo percebeu que eu tinha alguma coisa diferente, né? E com o tempo, levando a alguns médicos até constatarem que eu tinha um problema muito grave no coração e que eu precisava urgentemente operar. E eu vou contar esse testemunho para você junto com a minha mãe. Na realidade, quem vai contar mais é minha mãe, porque eu quero que você veja e nos mínimos assim detalhes como Deus trabalha na vida da gente. Às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Esse problema é muito difícil, eu não vou conseguir passar. Mas eu quero deixar para você esse pequeno testemunho que às vezes para algumas pessoas pode não ser nada, mas para nós fez uma diferença muito grande para nós, na nossa vida, na vida da minha família, da minha mãe. E eu gostaria muito que você fosse edificado através desse testemunho. Amém? Então, em nome de Jesus, que você seja abençoado através desse testemunho de vida, a minha vida, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Desde já, eu quero deixar aqui um convite para você. Você que talvez esteja aí se sentindo sozinho, se sentindo abandonado. Você que às vezes parou de buscar Deus. Você que quer servir a Deus, você que quer uma vida diferente, eu quero deixar aqui um convite: busque ao Senhor. Se você precisar de ajuda, de uma ajuda espiritual, eu quero deixar para você que o endereço da nossa igreja. Eu sou esposa do pastor Edilson Caruso, da Missão Ictus, em Jaboticabal, fica na rua Castro Alves, em frente a um posto de gasolina, BR, né? Número 1442. Então, deixa aqui o convite para você. Vai fazer uma visita para nós. Deus tem, graças a Deus, é, é, curado muitas pessoas ali, libertado vidas. Então, é, quando você deixa Deus operar, Ele opera maravilhas. E a palavra do Senhor diz que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos encontrá-lo. E esta é a hora. Eu quero dizer para você, esta é a hora de você buscar o Senhor. O Senhor Jesus, ele está voltando e nós precisamos nos consertar diante de Deus. Então venha, você que não vai à igreja alguma, você que não vai à igreja nenhuma, eu convido você para que venha conhecer Deus de perto, deixar Deus operar, deixar Deus te libertar, que você possa experimentar como vive uma pessoa que tem Deus no coração. Não isento de problemas, nós não vamos deixar de ter problemas, mas nós vamos estar mais preparados com a bênção do Senhor nas nossas vidas para enfrentar esses problemas. Então venha, eu vou deixar esse testemunho com você, tá? E se você quiser conversar, se você quiser ouvir uma palavra de Deus, faça uma visita para nós. Você será muito bem recebido e Jesus com certeza vai falar ao seu coração e tocar na sua vida. Amém? Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, essa é minha mamãe, Dona Maura. Fala oi, mãe. Oi, tudo bem? Então, junto com a minha mãe aqui, a gente vai contar um pouquinho de como foi, como que aconteceu. Bom, eu vou fazer as perguntas aqui para ajudar a minha mãe aqui. Mãe, quando eu nasci, a senhora logo percebeu, afinal de contas eu era a 7ª, né? Então, logo a senhora percebeu, né, que eu tinha algum problema? Como que foi? Bom, para começar, eu quero dizer que eu tive você com 42 anos de idade, né? Jamais eu ia imaginar que ia vir mais uma raspinha do tacho, como diz, né? O último, né? E foi assim, com muita alegria que a gente esperou, né? O seu nascimento, tudo. E meus outros filhos mais velhos estavam tudo noivando, então foi assim uma surpresa
inesperada, que ninguém esperasse e, né, nesse tempo a gente podia ainda ter mais um filho, né, com 42 anos, né? Tava no tempo de parar, mas foi assim, uma surpresa. Mas enfim, quando você nasceu, tava tudo bem, né? O parto foi um pouco meio difícil, porque acho que por causa do seu problema teve que fazer o fórceps, né? Você não nascia, teve que fazer o fórceps. E daí, dali um mês, eu comecei a notar que você era muito roxinha. E daí você tinha muito resfriado, eu levei no pediatra. E a pediatra, então, me deu uma notícia muito desagradável, muito assim, que a gente, o chão saiu do meu pé, parecia que eu estava caindo num buraco, né? Porque foi uma notícia muito triste, que ela falou que você tinha um problema grave no coração e que você tinha que fazer uma cirurgia, mas você tinha que esperar o coraçãozinho ficar mais grandinho para poder operar. E ela imediatamente já mandou tirar eletro, tirar chapa, fazer um monte de exame. E daí no mesmo dia eu já levei, tirei a chapa, fiz o exame e tudo, e constatou realmente que você tinha que fazer uma cirurgia, era uma cirurgia muito delicada, mas que tinha que fazer. Então eu fiquei muito assim, como se dizer, na mesma hora que eu tinha aquela esperança, eu ficava desanimada. Falei, meu Deus, um problema no coração naquela época era difícil, né? Mas daí eu falei, não, eu vou entregar na mão de Deus. Se ela for que ser minha, ela vai ser. Mas eu vou lutar até o fim, até quando eu puder, eu vou lutar. Daí comecei, daí ele já encaminhou para São Paulo, Dante Pazanese, né? E lá já foi começado a fazer os exames. E eu viajava 2 vezes por semana em São Paulo para levar você para fazer os exames. E foi um ano fazendo exame toda semana, todo mês, viajando para São Paulo e fazendo os exames até que um dia eu levei, o médico falou, bom, hoje ela vai ter que ficar. E ela ficou 1 mês e meio antes de operar, 1 mês e meio depois que ela operou. Mas a médica falou, olha, uma cirurgia muito difícil, mas vai ter que fazer, sempre que se não fizer, ela não chega aos 3 anos de idade. Mas daí, antes disso, então a gente se apegou muito com Deus. Eu era uma pessoa temente a Deus, mas eu não tinha uma religião mesmo. Mas daí eu comecei a buscar Deus, entende? Foi buscando Deus porque tem um ditado que diz, se a gente não vem por amor, vem pela dor, né? Então eu era temente a Deus, mas eu não tinha assim, um contato com Deus assim. Mas daí quando aconteceu isso, eu comecei a buscar Deus e falar, ai Senhor, eu não queria com 42 anos ter um filho, mas o Senhor mandou, eu não quero perder ela. Então eu deixo nas suas mãos, mas eu não quero perder ela de maneira nenhuma. E comecei a pedir, buscar Deus e meus amigos, todo mundo junto, orando. Daí que eu comecei a buscar Deus de verdade, entendeu? Então é por isso que eu falo, para Deus nada é impossível. Porque as minhas amigas falavam, nem vá mais atrás de médico, essa menina não vai aguentar a cirurgia, ela não vai aguentar. Daí eu falei, não, se ela tiver que ser minha, para Deus nada é impossível. Ela vai ser, mas eu vou entregar na mão de Deus. É a Deus que está na frente de tudo e eu confio nele, eu creio nele, eu sei que ele é um Deus do impossível. Mas que nem eu já falei, eu pedi para Deus que eu não queria perder ela. Daí foi essa luta, né? Eu buscando Deus, e meus amigos também. E daí chegou o dia da cirurgia, né? Daí eu estava lá no hospital com ela, eu e meu marido ficamos lá desde das 7 horas da manhã até as 5 da tarde, quando ela saiu da cirurgia. E só buscando Deus, orando e pedindo para Deus. E ela ficou 4 dias na UTI. E depois de 4 dias ela foi para o quarto. Depois ela ficou mais 1 mês e meio. Então
eu digo que para Deus nada é impossível, é só você ter fé e crer em Deus. E desse dia em diante, eu comecei a buscar mais Deus e agradecer por o que Ele fez, né? Deus ele mostrou para mim que sem Ele nada a gente pode fazer, que pode ser a coisa mais impossível do mundo, que você acha que não tem jeito, mas para Deus, se você tiver fé, tem jeito. Porque o mesmo problema que a Renata tinha, um outro menininho da mesma idade dela, lá do Rio Grande do Sul, que estava operando lá também, no outro dia ele operou, e só que ele deu parada cardíaca e não teve jeito, ele chegou a falecer. Mas eu acho que Deus tem um propósito na vida da Renata, porque depois que ela nasceu, depois que ela operou, e eu comecei a buscar mais Deus, então as coisas foram assim deslanchando na minha vida de uma certa maneira, que eu fui vendo Deus trabalhar na minha vida e na vida da Renata. E ela com 3 anos começou a ir numa igreja evangélica perto da minha casa, e daí com 10 anos ela já começou a tocar violão, e ela já começou a fazer louvor na igreja, e eu, de vez em quando, eu ia na igreja, mas eu não tinha me convertido ainda, mas eu tinha aquela fé. E eu comecei a ir na igreja e, no fim, eu me batizei primeiro que a Renata ainda. Mas ela já estava lá, sendo um canal de bênção na minha vida e na vida da minha família, porque depois que eu me batizei, daí meus filhos já foram se batizando também. E eu posso dizer que a minha família, todos, a minha casa, posso dizer hoje em dia, a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Porque todos nós, e acho que eu fico emocionada até de falar, porque foi uma bênção mesmo. A Renata, ela veio para ser uma bênção na família, né? Foi um momento difícil que a gente passou, mas Deus mostrou que sem Ele, nada podemos fazer. Eu tinha uma vida assim, que não estava certa com Deus. Então eu brigava muito com meu esposo, a gente não vivia muito bem. E depois disso depois de tudo esse acontecimento, as coisas mudou na minha vida e mudou na minha casa. Então, desse dia em diante, a minha casa, todos somos evangélicos, todos servimos ao Senhor. E hoje ela é uma pastora, abençoada por Deus. E através dela muitas vidas têm se chegado a Deus. Família inteira, né? Meus netos, tinha alguns ainda que não se converteu. Mas, em nome de Jesus, está bem encaminhado, a gente está orando e eles vão se converter. Amém. É. Então, por isso que eu falo, pode ser difícil para o homem, mas para Deus nada é difícil. Então, se vocês têm uma coisa impossível nas suas vidas, entregue na mão de Deus. Entregue, porque a única solução é Deus, não tem outra. É só Ele mesmo para a nossa vida. E a nossa vida, a minha vida e a vida das minhas familiares foram transformadas pelo poder de Deus. Mas precisou acontecer isso, né? Precisou a Renata nascer com esse problema, precisou eu ter buscado mais Deus para as coisas acontecerem na minha vida. Então, às vezes acontece, Deus tem um propósito na nossa vida, né? Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente acha, por que está acontecendo isso? Por que a Renata nasceu com esse problema? Mas agora eu sei por quê. Porque precisava ter acontecido para a minha família buscar Deus, buscar mais Deus. Para mim ser transformado, para minha família ser transformada. Então eu acho que se vocês têm uma vida difícil, que vocês não estão buscando Deus ainda, mesmo tendo fé, mas nós temos que buscar Deus todo o tempo da nossa vida, 24 horas por dia, nós temos que buscar Deus, porque é só Ele mesmo. Em nome de Jesus, se vocês têm problema, confie nele, porque para Ele nada é difícil. Para mim, quando eu recebi a notícia que eu estava pisando assim no chão, parecia que estava pisando no buraco, hoje eu posso dizer que eu estou voando como uma águia. Né? Amém. A águia, ela voa bem alto. Amém. E nós também podemos voar bem alto, em nome de Jesus. Creia, creia povo de Deus. E aqueles que ainda não conheceram esse Deus maravilhoso, busque, vocês vão ver como é lindo. Como é lindo ter Deus no nosso coração,
Como é lindo saber que tem um Deus que cuida de nós. Amém. Só Ele, não tem outro. É só esse Deus, mais ninguém. Não existe outro. Em nome de Jesus. Creia. Creia que vocês vão vencer, como eu venci. Amém. Amém? Amém.